Boa noite a todos. Graças a Deus, nós estamos todos aqui mais uma vez reunidos, né? Antes de mais nada, tem aqueles avisinhos tradicionais, mas vamos lembrar só que quando nós adentramos a essa sala, nós estamos buscando alguma coisa. Só que os amigos da espiritualidade já estão anotadinhos já nas carteirinhas, os nossos nomes, a nossa situação. Então nós temos que lembrar que nós estamos acompanhados, tá? Não vamos esquecer disso. Então, depois nós vamos ficar serenos, aguardando o passe, e esses irmãozinhos vão trabalhando com a gente, tá bom? Então, os avisinhos tradicionais. Vamos lá. Bom, os horários de atendimento da casa, evangelização infantil aos domingos, né? Mocidade também aos domingos. Na sexta-feira nós temos aquela parte do nosso trabalho para os dependentes químicos. E na semana nós já temos afixados lá os dias de trabalho da casa. A casa não para, trabalha de segunda a segunda, né? Curso básico do Espiritismo, ainda nós temos o primeiro ano, ainda há condições de receber alunos, tá? Então, aqueles que quiserem ainda podem vir, passar pelo plantão, né? E aí depois começar o curso, que vai ser um curso, realmente, o primeiro ano da casa é um curso diferenciado. Na área social, vocês já sabem, o atendimento, eu acho que nós não temos ninguém hoje de primeira vez aqui, não ela de primeira vez, né? Nós temos atendimentos a 80 famílias, né? Então, nós precisamos sempre da ajuda de vocês todos, e nós temos as nossas carências, né? Que normalmente nós formamos essa cesta básica, que são leite em pó, arroz, óleo, açúcar, macarrão, tá? Tem uns agradinhos também, bolachas, coisas desse tipo que serão bem-vindos, tá bom? Esqueci alguma coisa? Mais nada? Tem certeza? Essa não é minha praia, tá, gente? Por isso que eu já fiz barulho no microfone aqui. Então nós vamos fechar os nossos olhos por uns minutinhos e vamos agradecer a Deus, né? Agradecer ao Pai, a sua misericórdia, de nos darmos essa oportunidade, dessa troca de conhecimentos que nós fazemos aqui, desses abraços que trocamos, dos passes que recebemos, de sairmos melhores do que aqui nós chegamos, tá? Então, com um pensamento elevado a Deus, com um pensamento elevado ao Mestre, com a saudação que fazemos aos nossos amigos espirituais, é que nós vamos dar início, então, a palestrinha de hoje, que o amigo já me falou o nome, mas que eu já esqueci. E ele vai repetir para vocês, tá? O nosso amigo Serginho vai estar conosco, então. Bem-vindo, Serginho. Muito boa noite a todos aqui presentes, todas aqui presentes. O tema da palestra é Ninguém e Nada nos Pertence. E o tema é importante porque, apesar da gente vir nesse mundo para buscar a transformação espiritual, é um mundo material. E por ser um mundo material, nós vamos nos apegando, nós vamos nos misturando a matéria de tal forma que ela faz tão parte de nós que nós esquecemos da vida espiritual. É preciso relembrar de vez em quando. Nós estamos tão íntimos com a matéria que duvidamos da vida espiritual muitas vezes. Estamos tão íntimos da matéria que esquecemos que somos espíritos, seres espirituais em experiências materiais. E temas como esse vêm para nos lembrar de que na caminhada nós vamos passar por várias experiências, e essas experiências são transformadoras. Mas essa transformação só vai acontecer quando de nós partir a verdadeira experiência dessa transformação. Há uns 5 anos atrás, falando dessa coisa de nada e ninguém nos pertence, me roubaram o carro. E eu fiquei num desespero danado, né? Eu deixei o carro do lado de fora da minha sogra. Quando eu saí, nem os pneus estavam, né? Levaram tudo.
Eu tive a primeira grande experiência, devo ter tido outras, mas nessa eu tive aquela experiência do apego, como aquilo fez falta. E aquilo doeu dentro de mim. Depois de um tempo, caminhando na doutrina espírita e aprendendo, sempre, nessas horas a gente se pega, né? E aí eu fui me perguntando, nossa, o carro levaram, mas a forma que eu fiquei, depois veio a experiência, né? Eu fiquei me imaginando, e se eu tivesse desencarnado? Não tinha ficado só o carro, tinha ficado outras coisas. E aí que eu comecei a pensar nisso. Como nós nos apegamos nas coisas da vida e nem percebemos. A vida vai passando e a gente esquece disso. A gente está na vida, a gente está influenciado na matéria. E muitas das vezes nós não percebemos o quanto nós somos influenciados por esse mundo. E isto é o grande problema, porque sendo influenciado por esse mundo, nós fazendo parte dele, nós não percebemos o quanto dentro de nós está preso nesse mundo. Então é bom a gente ir também, não a experiência do desapego. Teve uma psicografia interessante que um espírito estava falando para uma mulher, que o marido dela desencarnou e ele ficou com Alzheimer, né? E ela, inconformada, não desencarne depois de muito tempo, mas ela perguntou para esse espírito, esse irmão espiritual, mas por que o Alzheimer para o meu marido? Por quê? Por que essa experiência tão difícil na vida das pessoas? E esse espírito disse, porque a maioria dos espíritos aqui no plano são tão apegados às coisas da matéria que é preciso esquecer para poder se libertar. E a gente vai vendo que a experiência é realmente de esquecimento. Até o ponto em que esse espírito se liberta tanto que ele consegue se soltar. A gente tem que perceber que quanto mais nós estamos presos nessa situação, mais difícil vai ser a nossa libertação. Esse é o grande ponto. E a gente não vê isso só nos bens materiais. Vamos estender. Nós temos o apreço das coisas a tudo que está à nossa volta, né? Ao meu emprego, ao meu carro, que roubaram lá, eu sofri com isso, e chamamos a esposa de nossa, o marido de nosso, os filhos de nossa casa, nosso tudo. Então vem tudo pro lado pessoal. Alguém pode falar, mas isso é só uma palavra. Não, não é não. Conjugamos isso com apreço, porque nos pertence. Então tudo que nós colocamos no modo pessoal, inconscientemente está guardado como nosso. E podemos ter certeza, no momento em que a gente não tiver acesso a isso, vai fazer falta para nós. O exercício constante é nós começarmos a perceber que nada nessa vida é nosso. Nada. Em algum momento vai ser tirado de nós. Estamos preparados para isso? Eu percebi lá no roubo do meu carro que eu não estou. Então eu tenho que começar a me preparar justamente para coisas mais importantes que fazem parte da minha vida e que em algum momento já não vai estar comigo. Nós temos que realmente começar a observar isso no nosso dia a dia, na nossa vida diária. O que fazemos? Não é também aquela coisa do, então não queremos nada, não pertencemos a nada e eu vou ter uma vida isolada. Não é isso. A doutrina espírita vem para nos esclarecer, não é para fazer com que a gente se torne exclusivista do mundo, ou seja, fora do mundo material. Se estamos no mundo material, a gente pertence a ele. Mas é necessário a gente perceber que a gente tem que estar presente no mundo material, mas não se envolver tanto nele a ponto de necessitarmos tanto dele. E o sentimento espiritual que nós carregamos dentro de nós é de apreço. A gente pertence a esse mundo de tal forma que essas coisas estão na nossa vida e nós estamos na vida dela. É interessante nós percebemos que isso vai acontecer na nossa vida, essas necessidades vão acontecer na nossa vida por necessidades que acontecem lá na infância. Se, por exemplo, lá faltou o amor, a presença da mãe ou do pai, ou se nós fomos carentes, nós vamos trazer essa necessidade para a vida adulta. E a gente vai completar essas coisas com carências materiais, pessoais. A gente vai perceber que tem pessoas que têm carência pessoal muito grande, não consegue ficar sozinha. Então ela sempre precisa de alguém do lado dela, porque a completude, ela não tem dentro dela o sentimento de estar completa. Então ela necessita de alguém. Não existe essa coisa de alma gêmea, aquela pessoa que me completa. Isso não existe. As pessoas são indivíduos na busca da evolução.
E nós, individualmente, nos completamos individualmente. E por que é tão difícil as separações? Porque a gente fica tão dependente da situação e da carência, porque são nossas carências, que quando há um rompimento, a separação, nós sofremos. E por muitas vezes nós não concordarmos com essa separação, aí vem a raiva, vem justamente as separações complicadas que existem nisso, porque no rompimento nós não queremos que aquilo aconteça, carência. Toda vez que estamos muito carentes, essa carência vai de alguma forma na nossa vida aparecer em algum ponto da nossa vida. Quando a gente faz exatamente muito de alguma coisa, ali está a nossa carência. Trabalho demais, workaholic. Trabalho dia e noite, é carência. Eu sou uma pessoa que quero muito, que eu vivo por trabalho, é carência. Porque uma pessoa efetivamente equilibrada não precisa se desgastar de um ponto ou de outro. Então a gente vai ver que essas carências, esses apegos que nós temos, elas vão atacar parte da nossa vida, aquelas partes da nossa vida que a gente precisa olhar com mais carinho. Dinheiro. E a gente tem muita necessidade do dinheiro. Muito, pouco, não importa. Se a gente vive muito em função disso, a carência é sentimento. Não é o dinheiro em si, é o sentimento. De pessoas, de amigos, de bens materiais, de objetos, seja o que for. A minha casa tem entulhada de coisas que eu não consigo me libertar. Carência. Nossa, mas eu não consigo jogar fora aquele vestido, aquela calça. Carência. Então essas carências estão em todo o nosso lado. Estão à nossa volta. É nosso. Nós não olhamos para dentro de nós, mas o que está fora de nós é reflexo do que está dentro. Então nós vamos perceber que o que está ali na nossa frente é justamente o nosso espelho. Então olhamos para dentro para saber aquilo que nós precisamos modificar. E vamos ver isso em vários aspectos da nossa vida. Em vários. Os budistas, eles têm um ensinamento interessante, porque eles comentam que o segredo da transformação é o desapego, né? Ele fala que a grande transformação do espírito é o desapego. E nós, como espírito, a gente vai discordar um pouco, porque vai falar, não, mas nós temos aí o orgulho, nós temos que trabalhar a vaidade, nós temos que trabalhar o egoísmo. Mas nós vamos perceber o seguinte, né? Que eles não estão tão errados, não. Tem tudo a ver com apego. Porque quando nós temos bens, meus bens, tudo é meu, é egoísmo. Quando os meus bens servem para me dar posição social, sejam bens materiais, seja uma pessoa, seja um cargo, é o egoísmo. E quando eu não me conformo com os meus bens, mas eu estou de olho nos bens dos outros, esse tipo de carência é inveja. Então vamos ver que, então, dentro do conceito de querer as coisas, nós vamos perceber que o egoísmo, a inveja e o orgulho estão intimamente ligados ao que queremos, ao que está à nossa volta também. E é preciso trabalhar isso. E nós temos que trabalhar isso de várias formas. Nós temos que olhar para dentro de nós. O autoconhecimento é importante. A doutrina espírita, lendo o livro dos espíritos, vamos perceber que nas entrelinhas, ou mesmo didaticamente falando, os espíritos são muito claros quando falam para a gente que por que é tão difícil para o ser humano dar o salto da evolução e parar de sofrer. E os espíritos são muito claros que falta no ser humano vontade. E a gente para nesse ponto. Nós temos apego, nós vivemos no material, temos que nos livrar das coisas que estão à nossa volta, viver com elas, mas não depender delas, sejam coisas, sejam bens. Mas e a vontade? E alguém pode falar, mas eu faço o que eu quero, eu tenho controle sobre a minha vontade, eu trabalho quando eu quero ou não trabalho? Errado. Será que nós temos tanto controle? Senão os espíritos não falariam, nos faltam vontade. E essa vontade é a vontade construtiva, não é o desejo. As pessoas que têm desejo querem tomar sorvete, é um desejo. Eu quero alguma coisa, mas essa coisa se esvai logo. É desejo, não é vontade. A vontade, principalmente para nós no Ocidente, é muito mal trabalhada. Nós não trabalhamos na nossa vontade. E se alguém ainda tem dúvidas sobre, mas nós não temos controle sobre a nossa vontade? Não, muitos de nós não têm controle. Nós somos dominados pela nossa satisfação e não dominamos muitas vezes a nossa vontade. O exemplo disso é que tem pessoas que têm um problema muito sério, até para comer. Eu não como cebola, não tem alho, eu não como feijão. A vontade, o corpo e as coisas dominam. Isso são coisas simples. Se a gente for extrapolar, vamos ver que nós somos dominados por mais coisas ainda.
né? E vamos perceber que nós temos apego, e o apego por falta de controle da vontade, ele vai de coisas simples a coisas muito mais avançadas, quando as pessoas têm vícios. O controle do vício, por exemplo, eu não tenho controle sobre minha vontade, então o vício me domina, seja qual for. Vício por televisão, é simples, mas muitos têm. Chegar em casa, não consigo entrar na minha casa sem ligar a tal da televisão ou do rádio, ou ter barulho, é vício. Assim como o vício de beber, de fumar e todos os outros qualquer, ou os vícios muito mais graves que a gente sabe, a falta desse controle, essa carência interna, quando não é trabalhada, ela se extrapola através dos próprios vícios. E por que é difícil controlarmos os vícios? Porque a gente não tem vontade trabalhada. Nós fazemos sempre aquilo que é mais fácil, que é mais simples. Se a gente vai para casa, a gente quer o caminho mais fácil, sempre mais curto, lei do menor esforço, né? A sociedade vende isso para nós. A gente concorda, porque vê o controle remoto, o carro a gente não precisa nem, porque tem um controlinho, então tudo vai ficando mais fácil. E nessa das coisas ficarem muito fáceis, a gente vai perdendo controle sobre as coisas que a gente realmente quer e deseja. A diferença básica entre a gente dominar a vontade e ter desejo, a gente vê historicamente. Mahatma Gandhi, ele tinha a vontade de libertar a Índia e mudou o mundo fazendo isso. O Walt Disney, ele queria que os seus personagens fossem conhecidos no mundo todo. E ele usou aquela vontade dele para transformar isso. Teve falências, sabe-se que o primeiro personagem dele foi roubado por uma editora e mesmo assim ele não desistiu porque a vontade dele era tão alta que ele conseguiu se transformar a si e o mundo através desses personagens. Dizem que Rockefeller, quando era jovem, porque ele não nasceu rico nem milionário, perguntavam para ele quando ele era jovem, qual o seu desejo? Eu quero ser milionário. Tá, isso todo mundo quer. Não. E ele falava, eu quero ser o mais rico do mundo. Essa era a vontade dele. E ele se tornou. A vontade o inspirou para chegar onde chegou. E a gente fica pensando, imagina se pessoas como esse Rockefeller, ele tivesse essa mesma vontade para transformar o espírito. Quanta coisa faria. E é esse mesmo espírito. E nós, quando falamos de dominar a vontade, não é para transformar o mundo como essas pessoas fizeram, não. É só para transformar a nossa vida, é o básico. É o básico de transformação, é fazer coisas para a gente conseguir ter domínio. Para a gente entender como é importante isso, comecemos a nos observar. Quando estamos não querendo fazer determinadas coisas, dá para você fazer tal hora? Não dá, não quero. Essa má vontade é falta do domínio da vontade. A preguiça é falta do domínio da vontade. A má vontade, postergar, é falta do domínio da vontade. Toda vez que a gente está postergando alguma coisa, não quer fazer, tem má vontade, essa má vontade é domínio, é falta de autodomínio. Pessoas que têm domínio sobre si não têm essas atitudes, não postergam nada, fazem, executem. Executam e fazem as coisas acontecer na sua vida e transformando constantemente. Então a gente tem que se observar para saber, afinal de contas, eu domino minha vontade? Eu faço realmente o que eu quero? Ou simplesmente vamos levando a vida e vamos deixando acontecer? Importante isso, porque quando nós temos domínio sobre o que pensamos e o que fazemos, nós começamos a controlar essas coisas. E a partir do momento que a gente controla a nossa vida, a gente se transforma. Então, ter autodomínio é importante. Buscar isso é importante. Tem um médico, Enio Burgo, ele escreveu um livro interessante falando sobre medicina interior. Ele dizia que a maioria de nós, por ter muito apego às coisas que estão à nossa volta, a gente acaba doente. Então as doenças sociais advêm do apego. Ele fala, por exemplo, que a ansiedade, as fobias de todos os tipos, e agora principalmente a depressão, todas essas doenças psicológicas, e agora vai descambar para o problema físico, é medo de perda. Simplesmente medo de perder. Então o sujeito lá morre de medo de perder o emprego, a esposa, o filho, o marido, o namorado, o medo da perda. O apego gera medo, e o medo gera ansiedade, e a ansiedade gera doença. Então as doenças sociais que nós vemos são justamente essa situação que vivemos. Buscar o equilíbrio é importante. Jesus já nos falava. A gente vai lá em Sócrates para entender que a gente tem que começar a se observar e se conhecer. O domínio de si mesmo é se observar. Quantos de nós para pelo menos alguns segundos para se observar, para saber o que pensa, o que quer,
O que está acontecendo conosco? Qual o meu desejo nessa vida? O que estamos fazendo aqui? Um segundo, sem ligar, porque daqui a pouco a gente liga a televisão ou desencanda para algum assunto e a gente perde a noção de si próprio. E é interessante nós percebemos que a psicologia moderna ela fala o seguinte: as pessoas têm a percepção psicológica de que o tempo está passando rápido. Mas não é que o tempo está passando rápido. Einstein falou que é relativo, e é. O problema é que estamos tão ansiosos nos dias de hoje que nós não estamos mais vivendo o momento presente. E como grande parte da população não vive o momento presente, a mente está muito acelerada lá na frente, nós não conseguimos mais ter o tempo cronometrado. Então a gente tem a falsa impressão de que as coisas estão passando muito rápido, porque a gente já está lá na frente. A gente, quando entra no carro, a gente quer chegar desesperadamente em algum lugar, pelo amor de Deus. E se tiver alguém na frente, cuidado. Isso aí, essa aceleração interior precisa ser controlada. Em tudo na nossa vida, a gente tem que começar a se observar. E aí vamos para os orientais, eles ensinam uma lição boa para a gente. Apreciar e olhar a respiração. Toda vez que a gente percebe que está respirando, a gente volta para o momento presente. Agora eu estou aqui. Quando a gente perde a noção da respiração, a gente não está mais aqui. A gente está já com a cabeça no trabalho, na feira, na conta de luz, da água, já perdeu e o tempo já está começando a voar. Então essa percepção de não estar no presente é exatamente esse o ponto. Muitos de nós não conseguem ficar muito tempo no momento presente. A gente abre o olho de manhã e já está pensando lá no trabalho a hora que chegar, ou a compra que tem que fazer, ou alguma coisa que tem que resolver no dia. E o presente vai passando, mas na nossa cabeça estão alguns segundos, algumas horas, alguns dias na frente. Então a gente não vê esse tempo passar. Olha que interessante, se a gente não percebe o momento presente, o tempo está passando rápido, quem hoje em dia está conseguindo se observar para mudar o momento presente? Porque se a gente está aqui no mundo para melhorar, para evoluir, para crescer, quantos de nós está conseguindo fazer isso, visto que a gente não está mais nem se observando? A gente não consegue nem perceber o tempo presente. Como é que a gente quer que as coisas mudem? As coisas não vão mudar de fora para dentro. Eu acho engraçado as pessoas falarem sobre o novo milênio. Recentemente vimos uma palestra do rapaz falando sobre agora que vai ter o êxodo e blá 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 e tudo mais, e que vamos para essas coisas todas que falam. Eu fico pensando com meus botões, né? Quando alguém vira e fala, não, porque o planeta Terra está muito atrasado, porque deveria estar no momento. Existe um outro planeta Terra em algum ponto que deveria estar no momento para a gente poder ter essa medição? Não. Existe uma população exatamente como a nossa, na situação como a nossa, para a gente poder fazer essa medição? Não. Mas, então, e deveríamos, por quê? Essa ânsia existe até no mundo espiritual, olha que interessante. A gente abre o WhatsApp e a gente vê as pessoas mandando notícias um para o outro, dizendo, ó, o tempo está acabando, hein? Essa correria está até no mundo espiritual? Eles lá estão correndo igual nós aqui, então é preciso a gente começar a perceber melhor, inclusive o que a gente lê. Então temos que tomar cuidado até com as coisas que estão acontecendo, mesmo dentro das coerências espirituais, dentro do que a gente lê dentro do mundo espiritual, tem que ter coerência. O mundo, a vida e as coisas estão exatamente como deveriam estar, porque nós estamos aqui. É exatamente esse o mundo que vivemos, na situação que vivemos. Se alguém virar e falar, não, mas era para estar melhor, viu? Era para a gente estar... Mas quem fez essa comparação? Quem chegou aqui, fez uma medição, falou, ó, era para o ser humano estar 20 anos atrasado, 100 anos atrasado, baseado no quê? Em nada. Então é preciso a gente ter coerência nisso, porque a gente começa a ver essa ânsia até no mundo espiritual. Pessoas ansiosas, vai ter agora uma evolução e nós temos que o quê? Nós temos que nos preocupar pura e simplesmente em melhorar, crescer, fazer melhor as coisas, olhar para dentro de si, o que eu preciso melhorar, ter calma nessa transformação e caminhar no sentido de realmente se tornar seres melhores. Que pode vir a acontecer as mudanças, vão acontecer quando tiver que acontecer, mas as mudanças não vão acontecer de fora para dentro, vão acontecer de dentro para fora. É necessário que nós, espíritos encarnados, nos modifiquemos justamente para que essa mudança se dê no mundo.
Então a mudança vai acontecer quando nós começarmos a justamente criar os mecanismos dessa mudança. E não esperar que isso aconteça de fora. Só que para isso acontecer é necessário que a gente acorde. Acorde. Sim, é necessário que a gente parar em algum momento, parar para realmente começar a ver transformação, criar essa harmonia dentro de nós. Parar a correria e falar, não, é necessário também, eu sou um ser espiritual. Deixa eu também começar a me preocupar com essa transformação espiritual. Sou um ser material, preciso trabalhar, ganhar dinheiro e tudo mais, mas sou espiritual na busca de uma melhora minha, íntima, pessoal. E essa transformação é importante porque quando uma pessoa se modifica, ela deixa de dar trabalho para um monte de outras à sua volta. Então, cada vez que uma pessoa melhora, o bem que ela faz para o mundo é fantástico. Quando umazinha de uma pessoa que está lá num problema sério, ela sai daquele problema e se ilumina, ela automaticamente está iluminando vários à sua volta. E isso vai acontecendo em escala exponencial. Quando um espírito se melhora, muitos melhoram junto com ele. Porque isso está influenciando, inconsciente ou consciente ou inconscientemente, a pessoa vai agir melhor, vai gerar mais harmonia. É tão bom, a gente percebe quando uma pessoa é harmoniosa, porque todo mundo quer ficar do lado dela. Uma pessoa que é graciosa, é harmoniosa, que está sempre sorrindo, é uma pessoa que gera transformação onde está. Então, onde ela está, tem harmonia. Aquelas pessoas que não são irritadiças, ninguém quer estar perto. Então, quando uma pessoa vai se melhorando, ela vai se harmonizando. Melhora para si, melhora para todo o resto. Então é necessário a gente entender e começar a prestar atenção de que as coisas no mundo estão para a gente utilizar sim. Se a gente quer, não, eu quero trabalhar para ficar rico, sim, vamos trabalhar, não tem problema nenhum. A doutrina espírita não impõe nada, só dá conhecimento. Se alguém virar aqui e falar, a doutrina espírita está proibindo, está errado. A doutrina espírita é esclarecedora, não é inibidora. Ela esclarece. Com o esclarecimento, a gente inibe nossas más ações. Esse é o ponto. Mas com consciência, não com proibição. Ninguém vai chegar aqui e vai falar, a partir de hoje você não pode mais assistir televisão no canal X. Isso não existe. Mas nós, por esclarecimento e na busca desse esclarecimento, a gente se melhora e sabe qual é o melhor caminho para trilhar. Esse é o grande ponto. E é uma questão também, quando a gente fala da busca e dessa transformação, muitos questionam, mas, poxa vida, saiu lá um livro lá, O Brasil, Coração do Mundo, né? Pátria do Evangelho, o coração do mundo está aqui, nessa condição, nessa situação. Nossa, mas como é que o Brasil pode ser coração do mundo nessa situação? Porque o Brasil foi escolhido justamente para ser transformadora. Um hospitalzão mesmo, né? Lá no livro do Coração do Mundo, se a gente for entrar mais a fundo no livro, a gente vai ver que quando foi escolhido o Brasil para ser coração do mundo, eles pegaram todos aqueles espíritos endividados e mandaram para onde? Para cá. Para ser justamente o veículo de transformação. Por isso que é o coração do mundo. E pátria do Evangelho, porque está se transformando os espíritos aqui. Então, os espíritos degradados, endividados, problemas de várias reencarnações, Jesus falou, é lá, vão todos para cá, coração do mundo, é aqui que vai ter a transformação. E a gente fica esperando a mesma transformação que muitos hebreus esperavam quando veio Jesus, né? Ele veio, então vai nos libertar fisicamente, ou seja, tira os romanos, a gente quer que mude até o governo, né? Então tira os romanos para a gente se modificar. E a gente se esquece que quando vem uma transformação do espírito, a mudança é interior. É do interior que se gera a transformação. O Brasil é a mesma coisa, essa mudança interior. E a gente quer que a pátria do mundo seja é o Brasil que vai dominar tudo e todos à sua volta. O Brasil, ele vai crescer naturalmente, mas como pátria do Evangelho, são espíritos que estão sendo tratados aqui. Muitos de nós. Sim. Nesse processo de transformação, muitos de nós somos esses espíritos em processo de transformação, de tratamento. Então é um hospital? Sim, como o mundo é um hospital. E o Brasil é justamente uma colônia espiritual lá, de hospital para tratar, para nos tratar e nos transformar. Então estamos nesse processo de transformação e graças a Deus de aprendizado. Isso aqui conta.
estar encarnado, estar vivo, é uma grande chance que nós temos de nos transformar, olhar para dentro de nós e buscar essa transformação que tanto queremos. Buscamos isso porque se viemos para cá é porque estamos buscando essa transformação, esta mudança, né? E aí a gente vai perceber que a partir do momento em que a gente começa a crescer como espírito, o apego, essa coisa de estar preso, as coisas vão se transformando em algo menor. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vai evoluindo e vai crescendo espiritualmente, a gente deixa de se preocupar com coisas e começa a querer justamente amar e querer bem pessoas. As coisas fazem parte do mundo. Só isso. Os budistas, eles falam que existem quatro grandes passos aí, pelo que eles falam, do que eles chamam de transformação, que eles falam que é generosidade. E a gente vai para a doutrina espírita e vai atrelar isso a fora da caridade não há salvação. E é verdade. Fora da caridade não há salvação, os budistas falam, a generosidade é o transformador do espírito, né? Então elas se completam. E eles falam o seguinte, que a mais básica de todas, das generosidades, é quando a gente doa o que a gente sabe. Então, toda vez que tiver chance, oportunidade, doa o que sabe, passa para frente. Eles falam que essa é a generosidade básica. Nunca armazenar ou guardar conhecimento, é meu. Conhecimento nasceu para ser divulgado, passa sempre para frente, sempre tiver oportunidade. Aí eles falam que a segunda grande forma de generosidade e doação, que se questiona muito, mas é quando se dá o excedente. Então, sobrou, as pessoas doam. Deveriam doar tudo que sobra. Sobrou, doam. Os budistas falam, para não ficar acumulado. A terceira grande ferramenta de generosidade que eles falam a gente deve compartilhar, porque aí já não está sobrando. Então eles falam, quando você começa a compartilhar, você já não está dando as sobras, está dando já agora algo que é seu. E ele fala que o quarto grande passo é quando a gente começa a amar. Porque quando a gente começa a amar, a gente passou pelos passos das doações, a gente já deu o que conhece, já deu a sobra, já compartilhou o que possui, e a partir do momento a gente começa a dar um pouco mais. O amor, ele vai além disso, né? Porque a gente não vê mais as pessoas que estão no nosso meio familiar só. A gente não vê só aquelas pessoas que a gente quer sempre bem. A gente extrapola isso para qualquer ser vivo que está à nossa frente. Esse é o grande ponto. Porque quando a gente começa a ser generoso, a gente não dá para ser generoso e ter apego ao mesmo tempo. Esse é o grande foco da lei, né? Da generosidade. Quem quer se livrar do apego tem que começar a ser generoso. Enquanto a gente não conseguir ser generoso, a gente vai continuar apegado às coisas que estão à nossa volta. E a grande lição que fica é essa, né? A gente tem que entender que em algum momento dessa vida, todo mundo nasce com prazo de validade, né? Todos nós. Em algum momento vai ser cobrada essa validade. A gente deixa esse mundo. O que vai fazer com que a gente sofra ou não é justamente o grau de apego que vamos deixar nesse mundo material. Obviamente que a transformação espiritual está dentro disso, o aprendizado e tudo mais. Mas vamos pensar bem. Se a gente tiver muito apego a coisas e pessoas, para onde nós vamos quando desencarnarmos? Muita paz a todos. Vamos agora à parte das perguntas. Quem tiver alguma dúvida, quiser participar do tema. Quem quiser fazer alguma pergunta, Serginho está às ordens. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. De repente foi falado no meio da palestra, né? Mas assim, falou para tomar cuidado, né, com aprender a desapegar de coisas, pessoas, senão onde é que a gente vai depois? Onde é que eu consigo, como fala, discernir
se eu estou com apego a alguma pessoa da família ou se é mesmo só amor. Onde está esse patamar aí dessa divisão? Boa pergunta. Obrigada. Até porque muitas vezes nós vivemos nessa vida e a gente tem dificuldade mesmo de separar. Afinal de contas, a preocupação que nós temos com o filho, com o marido, é apego ou é amor? A chave é o ciúme. Se a gente tem ciúme demais, é apego. Ciúme é apego. Seja pelo filho, seja pelo marido, seja pela esposa. O ciúme, ele nada mais é do que posse. Eu não quero que você faça, não quero que você vá. Se a gente ama, o amor é libertador. O amor é libertador em todos os sentidos. Quando a gente ama, a gente não domina. A gente quer que a pessoa cresça, mas não quer impor o crescimento. Cada um de nós, indivíduos que somos, nós temos nossos limites para crescer, para aprender, para tudo na vida. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer que a pessoa evolua também e cresça. O grande problema é respeitar o limite da pessoa. Isso é amor. Respeitar que ele não consegue ir além daquilo. Seja o filho, mas ele não quer estudar, ele não consigo, eu vou fazer, vou obrigar. Respeitar a pessoa, fazer o máximo, estar sempre presente, saber fazer com que a pessoa entenda que quando ela precisar ou ele precisar, você está lá do lado, ou ela está do lado. Mas as pessoas são indivíduos, elas crescem quando elas querem. Toda vez que nós queremos impor o nosso amor, aí é apego. E com certeza a gente vai sofrer com isso. Por que a gente sofre com isso? Porque a pessoa não muda. E aí o sofrimento começa ali. Porque a gente fica, bate na tecla, quer que a pessoa faça. O sofrimento vem justamente no fato da gente querer que haja mudança e a mudança não acontece. Por quê? Porque a gente não quer que a pessoa fique daquela forma. No entanto, a gente não aceita também que ela não se modifique. Então, sempre observe isso. Toda vez que a gente age com amor, a gente aceita, inclusive, a falta de capacidade que a pessoa tem até de se modificar. Isso é amor. Quando a gente se irrita com a falta de capacidade da mudança da pessoa, aí é apego. Eu vou também me desculpar com os nossos amigos internautas, porque eu não dei boa noite a eles, né? Então, depois da palestra, eu tenho que, pelo menos, ser humilde e falar desculpa, tá, gente? Boa noite para vocês, internautas. Vou apagar a nossa luz um pouquinho. Só. E assim, companheiros, queridos, amigos, mais uma vez nós elevamos os nossos pensamentos ao alto para agradecer a oportunidade bendita que tivemos dessa palestra que o amigo Serginho nos ofertou, onde tenho certeza que todos nós absorvemos os ensinamentos e vamos levar isso para as nossas casas, né? Vamos refletir, porque é assim que nós vamos aprender. As dificuldades são inerentes realmente ao nosso planeta, mas a nossa modificação pertence a só nós mesmos. E assim nós vamos fazer com que as nossas vibrações atinjam a todos os locais de dor, de sofrimento, os hospitais, os asilos, os locais de dependentes, os moradores de rua, os hospitais de HIV, enfim, que nós possamos também pedir a Deus por todos esses lugares. Podemos também pedir a Deus pelo nosso Brasil, pátria amada, querida, pátria do Cruzeiro, coração do mundo, pátria do Evangelho. Essa é uma verdade, apesar de tudo aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos em aprendizado, o mundo todo está passando por um aprendizado e nós haveremos de vencer porque nós temos no leme dessa embarcação o nosso Mestre Jesus. Então, que essas vibrações se espalhem por todos os cantos e que nós todos possamos levar para os nossos lares muita paz no coração e sermos, cada dia que passar,
melhores do que nós fomos hoje. Que assim seja, graças a Deus.